Shalom Adonai, paz do Senhor, estamos chegando, vamos para mais uma aula, irmã Maria Ângela. Houve esse contratempo todo, está havendo, né, esse contratempo todo, questão aí que estou sendo cuidador, auxiliador, tudo ao pouco, ali da minha sogra com dezembro, e ainda está naquele processo de recuperação, um processo um pouco lento, mas ela está bem, não é? E eu sou a pessoa que está acompanhando todo esse conduzir desse processo. Então, de vez em quando, acaba implicando, né, no meu dia a dia. Muito bem. Hoje nós vamos já para a nossa 8ª aula e eu vou entrar num assunto que eu vou enviar este slide como conteúdo, porque está muito completo, né? Então, o que vamos tratar no dia de hoje? Nós vamos tratar do método. A hermenêutica bíblica, a hermenêutica teológica, a hermenêutica que trabalha com as escrituras sagradas, ela possui a proposta de métodos, tá? Claro, o que é uma metodologia? É uma forma, é um meio, é uma maneira, é um procedimento, não é? Em que vai intérprete para desenvolver uma linha, uma proposta, uma perspectiva de olhar, de analisar, de interpretar, de enxergar, de conduzir, de extrair a verdade do texto bíblico, né? Extrair as lições, as aplicações, o que o autor realmente está propondo, tem uma metodologia, tem uma proposta, tem um sentido, vamos dizer assim, interpretativo, hermenêutico, que pode ser utilizado. Então, essa é a proposta em si de um método. Tá? Por isso o método, para isso essa diretriz. Tá? E aí nós temos alguns métodos que são propostos e providos pela hermenêutica bíblica e teológica. Tá? Quando se trata de hermenêutica bíblica, automaticamente vai se tratar de hermenêutica teológica. As duas caminham juntas, né? O método mais apropriado, os mais falados, ou os mais discutidos, histórico-gramatical, adotado por nós pentecostais, e o método histórico-crítico, adotado pelas igrejas reformadas, igrejas de uma linha, de uma teologia, não é? Mais voltada a um sentido, vamos dizer assim, reformado, tá? Ou calvinista, ou progressista, não é? E quando nós pensamos dentro de algumas questões que precisamos analisar, nós vamos ver nessa aula qual o método a utilizar, qual o método a partir da análise do que cada método propõe, não é? Aí a pessoa diz assim, eu adoto o método histórico-gramatical, mas adota por quê? Eu adoto o método histórico-crítico, mas adota por quê? Então, essa é a proposta em si desta aula de hoje, não é? Primeiramente, nós vamos já baixar o próximo slide para nós começarmos a ver e visualizar cada uma das propostas. Primeiro sentido aqui, o análise, quanto ao uso do método histórico-gramatical. Esse é um método, na verdade, que ele tem muito, vamos dizer assim, sentido não só gramatical e histórico, mas muito sentido de relevância, de trazer à tona realidades do texto bíblico que fazem todo um contexto de pano de fundo que enriquece até a própria interpretação da gramática, do aspecto léxico-sintático. Tá? Os princípios elementares desse método já foram usados desde lá de quando as escrituras sagradas foram compostas, não é? Dentro tanto do cano do Antigo Testamento como do cano do Novo Testamento. Foi praticado, então, assim, pelos judeus, foi praticado pelo próprio Jesus Cristo
e foi praticado pelos seus discípulos apóstolos. Foi abandonado no período da Idade Média, período do iluminismo ali, mas foi resgatado mais tarde pelos reformadores do século XVI e usado, inclusive, nos séculos seguintes e, é claro, até hoje adotado. Então, essa seria a história ou os pano de fundo histórico desse método, o método histórico gramatical, tá? Depois nós temos na sequência um outro método que tem um grande sentido e significado, que é o método histórico crítico, que é o segundo método a ser analisado, que nós estaremos agora estudando. Esse método, tá? Ele vai surgir já no século XVII. Ele já é um método, vamos dizer assim, pós-reforma protestante, baseado nas pressuposições, inclusive, dos racionalistas que traduziram e reduziram a Bíblia apenas ao registro da fé dos judeus e cristãos, negando, assim, com essa atitude, com esse procedimento, a inspiração e a infabilidade das Escrituras. Então, a inspiração e a infabilidade das Escrituras, tá? Outros, sim, também, nós considerarmos, e é importante, é significativo, vermos algumas questões agora mais, vamos dizer assim, particulares, singulares de cada um dos métodos, para podermos começar a compor o nosso entendimento da proposta de cada um, tá? Vendo primeiro o histórico gramatical. O histórico gramatical, na nossa análise quanto à Bíblia, quanto às Escrituras Sagradas, quanto à sua proposta, nós podemos dizer que esse método em si, ele tem por defesa, tem por consideração, a palavra de Deus é inspirada, ele considera esse método, a palavra de Deus inspirada, ela é autoritativa, ela possui a autoridade, ela é suficiente e ela é a única regra de fé que ele é um método bíblico, ele é um método bibliocêntrico, tá? Que tem a Bíblia, as Escrituras e a proposta das Escrituras como seu centro de atuação. Já o método histórico crítico, na sua análise quanto à Bíblia, ele vai ter um outro sentido aplicativo, uma outra proposta, que não é a palavra de Deus, mas apenas o registro da fé, que seria o testemunho, não é? Dos judeus e cristãos, e a Bíblia, as Escrituras, não foi inspirada, e também nesse aspecto, ela não é infalível, tá? Ela não é infalível, segundo o método histórico crítico, tá? Depois nós vamos ter também, quanto ao texto, o que propõe o método histórico gramatical quanto ao texto das Escrituras Sagradas. O que ele diz, o que ele propõe, o que ele defende quanto ao texto das Escrituras Sagradas. O histórico gramatical, quanto ao texto, vai defender que tem somente um sentido natural óbvio, pretendido pelo autor e escrito dentro de um contexto histórico, o qual, e é assim um livro divino e humano. E é assim um livro divino e humano. Tá? Já o histórico crítico, na sua, vamos dizer assim, na sua contraposição, no seu contraponto ao histórico gramatical, ele vai ter uma outra percepção, uma outra proposta, que vai ser justamente que o texto está cheio de erros, de contradições, de interpolações e correções. Foram usados, então, mitos, lendas para a comunicação de uma mensagem, e por isso é questionável a existência de um contexto
histórico, tá? É questionável para a existência de um. O outro, sim, também, agora, a considerarmos, além disso, é que também podemos dizer que o histórico gramatical, tá? Ele também tem uma mensagem central, o análise quanto à mensagem central do texto. O que o histórico gramatical vê, propõe, defende, concernente à análise central do texto? O que ele verifica, né? O que ele defende, o que ele postula, concernente à análise central do texto. Isso é muito interessante também, para nós podermos ter até uma visibilidade maior do que esse método enxerga, propõe, defende, quanto à mensagem central do texto. Os pontos centrais para o método histórico-gramatical são claros a todos, tá? E podem, assim, ser conhecidos pelos meios normais, sob a iluminação do Espírito Santo, e o texto em si, ele tem uma mensagem para o leitor da época em que ele foi escrito, tendo, assim, princípios eternos que vão se aplicar para os homens em todas as épocas, tá? Em todas as épocas. Outros, sim, agora, nós já olhando, observando o que vai propor de análise de mensagem central o histórico crítico. O histórico crítico, já em contraponto ao histórico gramatical, vai defender que a mensagem não está clara no texto. Só poderá ser encontrada através da descoberta do Jesus histórico, que foi um método e uma proposta elencada também ali no século XVIII, tá? Que propunha a desmitologização, ou seja, desmistificar e também fazer uma destradição do texto. O que viria a ser uma desmitologização e uma destradição? Desmitologizar seria a proposta de extrair todos os milagres, sinais, como sendo fatos não comprováveis e que não poderiam ser compreendidos ou percebidos ou concebidos dentro de uma abordagem ou de uma defesa da missão de Cristo, como sendo centro para o entendimento da missão de Cristo, os milagres, sinais, e estar elencado a missão de Cristo, sinais e milagres, até porque para eles, o histórico crítico, não há provas, não há sentidos, até eles consideram em algum momento isso uma ficção, tá? Então, para eles, a escritura perde o sentido, o evangelho perde o sentido a estar se concentrando em tratar, narrar, abordar sobre milagres e sinais operados por Jesus. E destradição é extrair as tradições, os ensinamentos, as abordagens teológicas, tá? Que foram principalmente defendidas por Jesus e pelos apóstolos, oriundas do contexto da própria tradição do povo judaico, do próprio sentido da lei, da própria aplicação do Antigo Testamento dentro do contexto do cânon do Novo Testamento, tá? Então, eles vão dizer com isso que quem determina o sentido da mensagem do texto é o leitor na sua interação com o texto, e não o texto em si. Então, o leitor pode fazer o que ele compreender, o que ele entender de sentido ou aplicação que o texto vai ter segundo a sua ótica, não a ótica do texto. O que o autor está dizendo não vai considerar, mas sim o que o intérprete está dizendo é que vai ter valorização e consideração segundo a proposta deste método, tá? Outros sim agora também é nós observarmos, além disso, outras questões que são pertinentes agora, num outro sentido, numa outra proposta, uma análise quanto às diferenças doutrinárias. Análise quanto às diferenças doutrinárias do método histórico-gramatical e depois do método histórico-crítico, tá? O método histórico-gramatical, quanto à análise, quanto às diferenças doutrinárias,
vai dizer que deve decorrer não dos erros ou das contradições das escrituras. Defende isso o método histórico-gramatical. Não é dos erros ou contradições das escrituras que surgem as diferenças doutrinárias, tá? Mas da incapacidade e das limitações humanas provenientes do pecado para compreenderem perfeitamente a revelação de Deus, para compreenderem perfeitamente a revelação de Deus, tá? Já partindo para o análise quanto às diferenças doutrinárias, o método histórico crítico, método histórico crítico, vai dizer que evidenciam-se os problemas que são os erros existentes no texto. Então, esse método vai priorizar e defender que sim, está latente, está visível os erros e se prioriza os erros existentes no texto, tá? Outro sim, é nós agora observarmos que existe também a análise quanto aos instrumentos de pesquisa do histórico gramatical, que irá valorizar o conhecimento das línguas originais e do contexto histórico, social e literário do texto, tá? Que vai valorizar o conhecimento das línguas originais e, claro, e do contexto histórico e social e literário do texto, tá? Outro sim já é nós também pensarmos o que propõe de análise quanto aos instrumentos de pesquisa o método histórico crítico. O método histórico crítico vai defender que é valorizado, ou valoriza-se os diversos instrumentos comprovados pela própria ciência para pesquisa, principalmente dos documentos antigos. Então, quer dizer com isso, alguns textos, principalmente do cano do Antigo Testamento, como do cano do Novo Testamento, são considerados já documentos antigos e a pesquisa, através do que a ciência propõe, é que vai ser priorizada para poder interpretar esses textos, segundo a proposta do método histórico-crítico. Já o histórico-gramatical vai ter uma análise quanto à chave para a sua própria interpretação. O histórico-gramatical vai defender que as escrituras e que a própria iluminação do Espírito Santo é que conduz, é que leva, é que dirige o exegeta e o hermeneuta ao entendimento da mensagem do texto. Então, o hermeneuta e o exegeta são guiados pelo Espírito Santo e conduzidos pelo Espírito Santo na sua interpretação. Já o análise quanto à chave para a própria interpretação, o histórico crítico já vai ter uma outra visão. Vai dizer que a razão aceita-se como verdade e o que puder ser comprovado pela própria razão. A razão aceita-se como verdade e o que puder ser comprovado pela razão, tá? Já o outro sentido aqui também é a análise quanto aos resultados histórico-gramatical. O análise quanto aos resultados do método histórico-gramatical vai ter a seguinte visão, que produz-se grandes contribuições, esse método, no entendimento da mensagem das Escrituras. Então, é um método que valoriza, que prioriza, que produz uma contribuição muito, vamos dizer assim, séria, tá? Para o entendimento da mensagem das Escrituras, através de comentários bíblicos, definições teológicas e edificações de vidas, igrejas e nações que vão nascer à luz dos princípios da palavra de Deus. Então, ele é um método que ele valoriza, ele prioriza essas questões como sendo centrais para podermos valorizar ainda mais o que a Escritura defende, o que a Escritura propõe, o que a Escritura contribui, o que a Escritura indica e edifica a cada um de nós. Depois, quanto à análise dos resultados do método histórico-crítico, nós vamos dizer que esse método histórico-crítico ele já vai fornecer uma contribuição muito modesta
muito simples para o estudo das escrituras e tem sido adotada, assim, pelos grupos religiosos liberais, por ser uma interpretação e uma proposta muito, assim, vou dizer assim, muito coloquial, muito simples, muito sem uma verdadeira teorização, verdadeiro sentido aplicativo, e ainda vai carecer ainda também com isso de resultados que respaldem como um método por excelência. Então, é muito paupérrima, muito fraca, tá? Essa proposta de metodologia interpretativa do método histórico crítico, tá? É muito superficial, uma superficialidade latente, tá? O objetivo já do método histórico gramatical, então, é entender, trazer à tona, tornar lúcido, visível, compreensível, elucidar a mensagem do texto sagrado dentro desse contexto histórico, dentro desse contexto literário, e no qual esse texto foi produzido, tanto historicamente como literariamente, aplicando essas mensagens a necessidades que possui do homem para hoje, tá? As necessidades que possui do homem para hoje, para a atualidade, tá? Já o método histórico também gramatical, ele também vai propor 3 estágios para se interpretar, avaliar e analisar as escrituras sagradas. O primeiro, a observação. O que diz o texto? O que o texto está me dizendo? É o que o intérprete primeiro tem que ver, estudar e considerar ao utilizar-se o método histórico gramatical. Concernente à sua interpretação, sua hermenêutica, o intérprete agora, ele vai colocar com prioridade o que esse texto que ele está analisando quer dizer. O que esse texto está dizendo, propondo, anunciando, falando, conduzindo de verdades e aplicações de sentidos para nós ontem, hoje e amanhã. O passado, presente e futuro. Aplicação. O que o texto quer dizer para nós? O que o texto quer trazer de verdade, trazer de edificação, de construção, né, para a nossa vida em geral, tá? Para a nossa vida em geral. Já outra questão também, que os reformadores, e aí nós vamos olhar agora para os reformadores, tanto Martinho Lutero, o Philip Melanchthon, o John Calvino, o Ulrich Zwingli e outros, eles acentuaram essa necessidade do retorno das escrituras. Eles ressaltaram a interpretação histórico-gramatical como histórica, porque ela estava sendo, sim, o referencial para trazer à tona a verdade do contexto dos livros da Sagrada Escritura, do cânon sagrado, que foram escritos dentro das circunstâncias que estavam ali sendo propostas, até de uma forma como se fosse um jogo, né? Como se fosse uma construção lógica em partes, como a questão gramatical, tá? Que é o que o texto diz na sua linguagem, na sua linguística, na sua gramática, referindo assim a apuração do sentido latente do texto, no seu aspecto da análise sintático-léxico-sintática, mediante assim um estudo das palavras, das frases, no seu sentido mais normal e mais claro e evidente, tá? Outro sim, o histórico gramatical tem passos para ser trabalhado, tá? Primeiro, que o intérprete deve fazer, delimitar e estabelecer o texto. O que é uma delimitação e o estabelecimento do texto? É você dividir o texto em partes para poder ter uma estrutura a esse texto e estabelecendo, assim, cada uma das etapas, das divisões
e dos sentidos estruturários do texto. Já concernente ao contexto, nós temos que considerar também que tem o estudo do contexto histórico. O que o contexto histórico, o contexto literário, o contexto cultural, o contexto canônico está propondo, trazendo, elucidando, se tornando um pano de fundo para compreendermos o que está por trás desse texto. A tradução, aí vem uma análise da língua, aí vem uma análise da gramática, aí vem uma análise dos termos, das expressões, da parte mais léxica, do entendimento do sentido etimológico de cada termo, de cada estrutura semântica, frasial, construção gramatical que é desenvolvida no texto. Aí é um estudo mais estrito do Antigo Testamento, a gramática hebraica, no Novo Testamento, a gramática grega. E depois a análise exegética, com a extração, na verdade, no sentido mais estrito do que a mensagem do texto está propondo na sua etimologia, no seu sentido latente, segundo o que está escrito no grego, segundo o que está escrito o texto do grego, do Novo Testamento, o texto do hebraico do Antigo Testamento. E aí a aplicação da mensagem do texto para hoje. Como eu posso aplicar, e em que aplicar, e para que aplicar, e por que estou aplicando a mensagem desse texto. Desta forma, com essa proposta, com essa visão e com essa percepção. Então, concluindo a aula, eu defendo que o método a ser utilizado, o método a ser adotado, o método a ser priorizado é o histórico-gramatical em todo o tempo. É o método histórico-gramatical em todo o tempo. Ok? E, na próxima aula, nós vamos trabalhar com alguns textos adotando o método histórico-gramatical para ver como eu trabalho esse método e a importância que tem a aplicação desse método dentro da hermenêutica bíblica e para construir uma interpretação que ainda seja muito mais palpável e muito mais segura. Certo? Vamos encerrar a aula? Bondoso e eterno Pai, nós queremos te agradecer pela vida da irmã Maria Ângela. Estão, Senhor, sendo abençoados. Abençoa, Deus, a vida da irmã Maria Ângela em todas as áreas, sentidos e aspectos. Sê comigo, sê com a minha família, sê com todos nós. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe e até a próxima oportunidade.